Olá, quero compartilhar com você uma palavra, desejo que essa palavra de Deus fale ao seu coração. No livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz assim: Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, e muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Conta-se que um rei, ele gostava muito de caçar. Dentre seus amigos que levava às caçadas, havia um que era muito piedoso e temente a Deus. E sempre que o rei conseguia abater um animal, aquele sujeito ele gritava: Aleluia, tudo o que Deus faz é bom. E o rei se envadecia dessas palavras. Conta-se que um dia, quando o rei disparou sua arma de caça, o tiro saiu pela culatra, arrancando-lhe o dedão da mão direita. E a história diz que quando eles voltaram para casa, carregando o rei numa maca, o sujeito ele disse: tudo que Deus faz é bom. E o rei ficou furioso com essas palavras e mandou prendê-lo num calabouço e jogar a chave fora. Passado o trauma inicial do acidente, a história diz que o rei e os seus demais amigos voltaram a caçar. E numa dessas viagens, o grupo caiu nas mãos de uma tribo de canibais. E um a um foram sendo devorados pelos selvagens. O rei, ele ficou por último. E a história diz que quando chegou a sua hora, um dos índios canibais percebeu que lhe faltava o dedão da mão direita e desqualificou o rei como oferenda e ordenou que o libertasse. E ao voltar para o seu reino, aquele rei mandou soltar o seu amigo e contou toda a história e tudo o que tinha acontecido. O sujeito lhe disse: Meu rei, tudo o que Deus faz é bom. Se o Senhor não tivesse perdido o dedão naquele dia, estaria morto a esta hora. E o rei se desculpou com seu amigo por ter lhe mandado prender e fez uma pergunta: se tudo o que Deus faz é bom, por que Deus permitiu que eu mandasse lhe prender? Passasse tanto tempo na prisão. E aquele sujeito olhou para o rei e ele disse: meu rei, tudo que Deus faz é muito bom, pois se eu não estivesse aqui preso, estaria eu agora na barriga dos canibais. Mas eu quero que você lembre, tudo que Deus faz é bom. A palavra que nós trouxemos do livro de Esdras, ela nos traz alguns ensinamentos importantes. O texto que lemos nos ensina que Esdras, ele voltou da Babilônia, do cativeiro. Esdras, ele era o líder do povo. Esdras era escriba. Esdras voltou para reconstruir não os muros de Jerusalém, porque quem fez esse papel foi Neemias. Mas a história diz que Esdras trabalhou na reconstrução do templo. E eu quero usar essa palavra do nosso texto com vocês, no desejo de que essa meditação possa nos ajudar a entender o que Deus quer nos ensinar. Quando eles lançaram os alicerces do templo,
Aquelas pessoas que foram para o cativeiro e voltaram e viram esses alicerces, essa nova base construída. Mas preste atenção, eles tinham ido para a Babilônia e tinham conhecido o templo de Salomão. E a Bíblia diz que eles choraram muito. Eles tinham conhecido o primeiro templo. Outra coisa também que me chama a atenção é que agora o povo está vendo novamente os alicerces do novo templo. Aquele primeiro templo era de glória, de beleza, de uma grande criação que havia naquela época construído naquele mundo. Esse novo templo agora, pequeno, sem glória, sem aquela fama, mas se tornou o templo de Salomão. E a Bíblia diz que eles choraram muito. Portanto, aqueles que não conheceram o templo de Salomão, que nasceram no cativeiro e voltaram para Jerusalém, e viram os alicerces desse novo templo, eles se alegraram, eles se festejaram, porque eles não tinham templo. Eles se reuniam em sinagoga lá no cativeiro da Babilônia. O que isso está nos ensinando? O templo, o texto diz que o povo, por causa desse novo alicerce, desse novo templo, o povo gritava, eles cantavam de alegria e de júbilo. Havia uma festa no meio deles. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção. Os mais velhos, eles olhavam para o passado e lembravam do antigo templo, e eles olhavam o presente, olhavam para o alicerce, a construção do novo templo, e eles choraram muito. Mas os novos estavam felizes, eles se regozijavam, eles festejavam, porque agora, afinal, eles tinham um templo para se reunir. O que a gente aprende com essa lição? O que esse texto quer nos ensinar? Qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Nós podemos observar algumas coisas. A primeira delas, a nossa vida ela é feita de choro e de alegria. Nós não podemos esquecer isso. A segunda coisa que a gente aprende aqui, a nossa vida ela é feita de passado e de presente. Mas Deus também nos dá a possibilidade de sonharmos com o futuro. É comum os mais idosos falarem do passado e viverem o passado e lembrarem muito das coisas do passado. É comum os mais novos destacar o presente, o que eles têm e o que estão fazendo, porque é isso que mostra esse momento atual. Sabe o que a gente aprende? A vida ela nos dá essa oportunidade. Mas no meio de tudo isso, a Bíblia também diz que o povo ele cantava alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu aprendo que no meio do choro, no meio do lamento, no tempo do choro, no tempo da dor, da provação, da tribulação, no tempo da tempestade, mas também no meio da alegria, no tempo da alegria, o cântico é o mesmo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse tempo que estamos vivendo, de recolhimento, nesse tempo que temos passado, nós também podemos tirar grandes lições daquilo que Deus quer nos ensinar. Se você está vivendo um tempo onde as circunstâncias não são tão boas, onde a aflição, a angústia abate o teu coração, onde a situação traz preocupação, aflição, desespero, quero te lembrar de uma coisa: a canção é a mesma. Se esse tempo tem sido um tempo também onde a alegria, a paz, o contentamento tem vindo sobre o seu coração, a canção
é a mesma. E é isso que nós precisamos lembrar, que em todo tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a você entender, seja qual for as circunstâncias, nós possamos também trazer essa palavra no nosso coração. Que Deus te abençoe.